Há um tipo de obediência que não nasce da argumentação, mas do repouso. Deus fala quando o homem já cessou de lutar contra o som da própria vontade. Foi nesse estado, o do sono dos justos, que José ouviu o primeiro chamado. Enquanto o mundo exige provas e raciocínios, José adormeceu. E no descanso do coração puro, o céu falou. O evangelho é econômico em palavras, mas cada uma é infinita. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. É o primeiro mandamento do Novo Testamento dado a um homem que dormia. Nenhum profeta antes dele recebera tão grande revelação deitado, em silêncio, desarmado. O sono de José não foi inércia, foi fé amadurecida até o ponto da entrega. Quem ama de verdade descansa em Deus, e quem confia, dorme mesmo quando o mundo parece desabar. As noites de José não foram apenas descanso físico, foram altares. Cada sonho era uma visita do Eterno, cada repouso, um novo envio. Federico Soares escreve: José passa pelo Evangelho como sombra, mas sua sombra é a forma do próprio mistério. E o mistério é este: quando o homem deixa de falar, Deus passa a conduzir. O silêncio de José é mais do que ausência de som, é um espaço habitado. Nesse espaço, o Espírito Santo agia sem resistência, como o vento que encontra janelas abertas. O primeiro sonho o fez esposo, o segundo, guardião, o terceiro, exilado por obediência, o quarto, restaurador da paz. Cada um desses sonhos revela a pedagogia divina. O céu confia suas decisões mais altas ao homem que não impõe as suas. O mundo moderno perdeu o dom do repouso interior. As almas estão cansadas porque nunca dormem diante de Deus. Vivem em vigília do medo, não da fé. Buscam respostas sem permitir que o silêncio as forme. Mas José ensina: quem não sabe dormir na vontade divina, não sabe acordar para a missão. O silêncio dele não é vazio, é confiança que amadureceu. É a fé que descansou na promessa. São Bernardo de Claraval, com a fineza dos santos que entendem o indizível, dizia: o mérito de José foi ser fiel quando nada era visível. Ele creu quando as aparências gritavam o contrário. Receber Maria era aceitar o inexplicável, era deixar-se julgar pelos homens e, ainda assim, permanecer sereno. A sabedoria de Deus se manifesta quando o homem cessa o ruído da própria razão. José não exigiu garantias, não pediu sinais, bastou-lhe o anjo e o eco da voz divina dentro do sonho. Dormindo, ele se tornou instrumento. Acordando, tornou-se pai. A fé, quando amadurece, não precisa de discursos. Ela se reconhece na serenidade com que o justo levanta, após escutar Deus à noite, e ao amanhecer, simplesmente obedece. As manhãs em Nazaré eram feitas dessa obediência silenciosa. Nenhum milagre visível, nenhuma glória humana. Mas dentro daquela casa, o universo estava sendo educado. Deus aprendia o tom da voz humana, o ritmo da carpintaria, o gesto cotidiano de quem cuida sem ser visto. José é o homem que ouviu o céu no sono e respondeu com trabalho. É o modelo do pai espiritual, aquele que escuta mais do que fala, protege mais do que explica e age mais do que promete. A Igreja, em seu magistério, o chama de guardião do Redentor, Redemptoris Custos, parágrafo 1. Mas, mais profundamente, ele é o guardião do silêncio. Em um mundo que se orgulha da palavra, ele redime o valor da escuta. Cada geração precisa redescobrir esse dom. Hoje, o ruído é a nova forma de fuga. Os homens falam demais sobre fé e obedecem pouco. As famílias conversam sobre amor, mas raramente se escutam. Os líderes discursam sobre Deus, mas raramente o escutam dormindo. São José, o homem que ouviu dormindo, nos ensina que a fé começa quando a mente repousa e o coração desperta. No sono dos justos, Deus corrige a visão humana. Foi assim com José, e pode ser assim conosco. Quando ele dormiu, seu medo se converteu em missão, sua dúvida em confiança, sua hesitação em entrega. Padre Ascânio Brandão chama esse momento de a noite do sim silencioso. É a hora em que o justo não precisa entender para amar, nem ver para seguir. Ali, o amor amadurece sem palavras, como o trigo cresce no escuro da terra. Há quem diga que José foi o mais humano dos santos. E é verdade. Ele teve medo, sim, mas foi um medo ordenado pela fé.
O anjo não lhe disse: não temas, porque não há motivo para temer, mas não temas porque Deus está contigo. É a diferença entre o medo que paralisa e o que prepara o coração para obedecer. O sono dos justos é a metáfora da confiança total. É o abandono de quem sabe que o controle é ilusão e a providência é real. Deus confiou seu plano a um homem que dormia, porque só o coração em paz é capaz de ouvir instruções do céu. Hoje, mais do que nunca, precisamos reaprender o repouso espiritual. Vivemos cansados de querer entender tudo. José não entendeu tudo, mas sustentou o mistério inteiro. Ele é a resposta silenciosa às crises modernas. Quando os casamentos se desfazem por falta de escuta, José permanece calado, lembrando que o amor verdadeiro é paciente. Quando o medo da incerteza nos consome, José dorme e mostra que a fé não precisa de garantias. Quando o ruído das opiniões divide a igreja e o mundo, José ensina que o silêncio não é omissão, é pureza da atenção. No fim das contas, toda a missão divina começa assim, com alguém que se cala para que Deus fale. José dormiu, e o céu se moveu. Essa é a primeira lição do Pai do Silêncio. Não é preciso estar acordado para obedecer, mas é preciso estar desperto na fé para descansar em Deus. Quando o justo repousa, o mundo se realinha. Quando um homem de fé adormece com o coração em paz, a voz de Deus encontra passagem. E talvez seja isso o que falta à humanidade moderna, o descanso da confiança, porque onde o homem repousa em Deus, o próprio Deus trabalha. Eis o primeiro milagre de José. Ele não fez nada, e por isso tudo aconteceu. Há uma diferença profunda entre o silêncio que nasce do medo e o silêncio que nasce da obediência. O primeiro é retração, o segundo é plenitude. O silêncio de São José não foi ausência de coragem, mas excesso de fé. Ele calou-se porque sabia que a voz humana não tem poder diante de um desígnio eterno. Deus já havia falado e bastava. Em cada página do Evangelho, José se move em obediência. Ele não argumenta, não discute, não racionaliza. Simplesmente levanta-se e faz. Ele se levantou, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Maitê 2,14. Nessas palavras simples está escondida uma das maiores grandezas espirituais da história. O homem que obedece em silêncio é o que sustenta o plano de Deus quando todos os outros ainda estão tentando compreendê-lo. São Bernardo de Claraval dizia: a obediência é a forma mais alta da adoração. E em José, essa verdade encontra carne e gesto. Ele adorou obedecendo, amou trabalhando, confiou caminhando. Enquanto outros falavam de fé, José a praticava. No mundo contemporâneo, obediência soa como fraqueza, mas em José é heroísmo. Ele é a síntese do homem livre, aquele que escolhe submeter-se a Deus porque sabe que o mandamento divino não oprime, liberta. O silêncio é o solo fértil onde a obediência floresce. E é no coração silencioso que a vontade divina encontra morada. Quando a alma está cheia de ruído, Deus não a invade, Ele espera. O Espírito Santo não entra por imposição, mas por consentimento. José consentiu no silêncio, e por isso Deus habitou sua casa. Padre Ascânio Brandão explica que José não serviu apenas por dever, mas amou obedecendo e obedeceu amando. É a diferença entre o servo e o pai. O servo cumpre ordens, o pai participa da vontade daquele que ama. E José foi o primeiro homem a participar da obediência do próprio Cristo. Quando o Verbo se fez carne, assumiu também a escola da obediência humana. E foi José quem lhe ensinou a arte do sim cotidiano. Aprendeu o filho a ser obediente por aquilo que sofreu. Gabe 5:8. Mas quem lhe mostrou o caminho da obediência? O mesmo que lhe ensinou a segurar o martelo, a respeitar o tempo das coisas e a levantar-se quando o trabalho parecia pesado, José. Federico Soares observa: José, ao aceitar o inexplicável, tornou-se o pedagogo do Deus menino. Deus não precisou de um sábio, mas de um justo. E o justo, para o céu, é aquele que sabe obedecer sem demora. Na espiritualidade cristã, há um momento em que a fé se torna madura, quando o coração já não precisa entender para dizer sim. Foi assim com Maria diante do anjo. Foi assim com José diante do mesmo anjo, mas em sonho. Ambos responderam com o mesmo gesto interior, a aceitação. Maria disse:
faça-se em mim segundo a tua palavra. José, sem dizer nada, realizou a palavra em ato. O silêncio dele complementa a palavra dela. Maria acolheu o verbo. José o protegeu. Maria ofereceu o corpo, José ofereceu o caminho. Ambos são o sim da humanidade ao plano de Deus, em duas formas de entrega: o fiat e o silêncio. São Tomás de Aquino, ao falar da obediência, ensina que obedecer é a mais perfeita das virtudes morais, porque ordena diretamente a vontade humana à vontade divina. Em José, essa perfeição toma corpo. Sua vontade se tornou uma extensão da vontade eterna. Ele viveu a oração que o mundo ainda não sabia dizer: seja feita a vossa vontade. Mas para chegar a esse ponto, é preciso passar pelo esvaziamento. Deus só enche o coração que já não se ouve a si mesmo. O silêncio de José foi o seu despojamento interior. Cada vez que ele calava, uma parte de sua vontade cedia lugar ao Espírito. Foi assim que ele se tornou pai, não por natureza, mas por obediência. No lar de Nazaré, José exercia a paternidade sem possuir. Tudo lhe foi confiado e nada lhe pertenceu. Nem o filho era seu, nem a esposa lhe devia submissão servil. Era o guardião, não o dono, o cooperador, não o centro. E é por isso que a Igreja o chama de custos redemptores, o guardião do Redentor. Ele obedeceu à ordem mais delicada que já existiu: proteger aquele que o criara. Esse paradoxo só pode ser compreendido pela alma que já experimentou o amor que se curva para servir. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Custos, ensina: a obediência de José foi a resposta do homem justo ao mistério da sua eleição. A eleição divina não é privilégio, é cruz, e José a carregou com serenidade, com as mãos calejadas e o coração desperto. Seus dias eram simples, mas o que se passava em seu interior era grandioso. Ele acordava todas as manhãs sabendo que cada gesto, cada tábua cortada, cada porta ajustada, era uma resposta à voz que ouvira dormindo. O trabalho tornou-se continuação do sonho. O ofício, extensão da obediência. A santidade de José não consiste em feitos extraordinários, mas na constância de um amor obediente. Enquanto os apóstolos discutiam quem seria o maior, José já havia descoberto que o maior é o que serve, e serviu em silêncio, sem aplausos, sem títulos, sem glória. Por isso, é o mais parecido com Deus, o Pai que age em segredo. O mundo de hoje sofre de uma doença espiritual, a resistência à obediência. Queremos entender antes de crer, controlar antes de confiar, provar antes de amar. Mas o reino dos céus se abre àqueles que obedecem antes de compreender. É isso que faz de José o pai espiritual das almas fiéis. Ele ensina que obedecer não é renunciar à razão, mas consagrá-la à luz da fé. No lar moderno, a obediência perdeu seu sentido sagrado. Os pais não são mais espelhos do pai, e os filhos já não veem no sim e no não uma forma de amor. Mas São José pode restaurar essa ordem interior. Sua vida mostra que a verdadeira autoridade nasce da docilidade a Deus. Quem obedece ao céu sabe conduzir a terra. A obediência de José era discreta e perseverante. Não havia nelas emoções passageiras, mas fidelidade. E a fidelidade, ensina Santo Agostinho, é o ritmo do amor divino no tempo humano. José foi esse ritmo. Cada gesto seu repetia a melodia da confiança. Quando ele levanta Maria e o menino para fugir ao Egito, a Bíblia não descreve hesitação. Foi uma marcha noturna, em silêncio, apenas guiada pela voz interior. Essa imagem revela o poder da obediência silenciosa. O justo que atravessa a escuridão com a certeza de que a promessa é mais real do que o medo. Em nossas vidas, também existem fugas noturnas. Momentos em que Deus pede que nos levantemos sem saber para onde iremos, e a tentação é sempre a mesma: discutir, adiar, argumentar. Mas José não fez nada disso. Ele apenas se levantou, tomou o menino e partiu. E porque obedeceu, a salvação do mundo foi preservada. O silêncio que gera obediência é o mesmo que gera paz. Quem obedece dorme bem. Quem se entrega, descansa. A alma que confia em Deus não vive ansiosa, porque sabe que o comando do céu nunca erra o caminho. São José é o patrono das almas que obedecem. Por isso é também patrono da Igreja.
A igreja só permanece santa porque há dentro dela o espírito de José, o espírito que escuta, acolhe e realiza. O ruído divide, o silêncio une, a desobediência destrói, a obediência reconstrói. Maria Cecília Baige descreve em sua obra mística que as ordens de Deus a José eram suaves e firmes, e ele as cumpria como quem respira, sem esforço, sem demora, sem orgulho. A obediência dele era tão natural que o céu o escolheu para ser o exemplo de todos os obedientes. Eis o segredo da paz de José. Sua vontade já não lhe pertencia. No tempo em que vivemos, precisamos resgatar esse modelo. A humanidade aprendeu a exigir direitos, mas desaprendeu a obedecer à verdade. As vozes que se levantam contra a fé são ruídos do orgulho ferido. José, com seu silêncio, é a medicina contra a insubmissão. Obedecer, hoje, é um ato revolucionário. Ser silencioso em meio à gritaria do mundo é heroísmo. E o homem que ama em obediência torna-se pai espiritual de muitos. José não falou, mas sua vida ainda fala. Cada martelo que levantou foi uma homilia. Cada passo silencioso rumo ao Egito, uma pregação sobre confiança. Cada olhar a Jesus, uma lição sobre paternidade que forma sem impor. O mundo precisa ouvir esse silêncio. E talvez, quando as vozes se calarem, possamos escutar o mesmo anjo repetindo: levanta-te, toma o menino e sua mãe. A ordem continua sendo a mesma. Apenas o cenário mudou. O menino agora é a fé em nossos lares. E a mãe é a igreja que nos foi confiada. Levantar-se e proteger é, ainda hoje, a obediência que salva. São José, pai do silêncio, ensina-nos a obedecer com paz, a amar sem exigir, a servir sem ser notado. Ensina-nos a calar sem omitir, a agir sem pressa, a confiar sem medo, porque enquanto o homem fala, Deus observa. Mas quando o homem se cala, Deus age. A oficina de Nazaré era um templo. Não havia incenso, nem cânticos, nem paramentos. Apenas o som do martelo, o cheiro da madeira e a presença do Filho de Deus ao lado de um homem justo. Naquele pequeno espaço, o trabalho humano foi redimido. O suor de José tinha o perfume da obediência. Cada golpe na madeira era um ato de adoração. O ruído do martelo se misturava ao ritmo do coração que rezava sem palavras. Era o cântico invisível dos que amam servindo. O trabalho de José não era mera sobrevivência. Era liturgia oculta. Padre Ascânio Brandão escreve: José santificou o trabalho não por transformar a madeira, mas por deixar-se transformar por Deus enquanto a tocava. Essa é a essência da espiritualidade josefina, a união entre a ferramenta e a fé. O ofício não é obstáculo para a santidade. É o altar onde ela se manifesta. A modernidade transformou o trabalho em peso e o sucesso em ídolo. Mas em Nazaré, o sucesso era silêncio e o trabalho, comunhão. Lá, o Criador do universo aprendia o ritmo do ser humano e o homem aprendia a graça de servir ao Criador. Federico Soares observa: em José, a dignidade do labor encontrou sua teologia. O mundo viu um carpinteiro, o céu viu um sacerdote, o altar era uma bancada, o sacrifício era o esforço diário e o incenso era o cansaço oferecido por amor. Enquanto as mãos de José moldavam a madeira, o Verbo contemplava o amor que moldava o homem. A madeira que ele serrava talvez fosse um dia cruz, mas José não sabia. Ele apenas trabalhava, e esse apenas continha toda a pureza dos santos. O labor silencioso é a forma mais elevada de oração, porque exige presença total. O corpo se move, o coração se entrega, e a alma permanece unida a Deus. São Tomás de Aquino ensina que o trabalho é virtude quando ordenado à caridade. Em José, cada esforço era caridade encarnada. Seu labor não buscava lucro, mas fidelidade. Quem trabalha como José, reza com as mãos. Quem reza como ele, trabalha com o coração. Por isso a tradição chama o trabalho de oração contínua, quando o amor o inspira. Nas palavras do Papa Pio XII, José elevou o labor manual à dignidade de colaboração com o plano da redenção. O trabalho do justo é a extensão do poder criador de Deus. Ao serrar a madeira, José participava da própria criação.
Ao sustentar sua casa, sustentava a esperança da humanidade. Mas é preciso lembrar, esse trabalho era silencioso. Não havia vanglória, nem pressa, nem ostentação. José não buscava reconhecimento. Ele sabia que o céu não mede produtividade, mas fidelidade. Por isso, o seu ofício era paz, e não fardo. O mundo atual vive uma crise de sentido. O trabalho deixou de ser vocação e tornou-se peso. Homens e mulheres chegam ao fim do dia exaustos, não porque trabalharam demais, mas porque trabalharam sem amor. A alma cansa quando o esforço não tem significado. José é o remédio para essa fadiga espiritual. O pai do silêncio ensina que cada martelo pode ser oração e cada tábua, oferenda. O segredo está em trabalhar com o coração unido a Deus. Quando o labor é purificado pelo amor, a rotina se transforma em liturgia. Em Nazaré, não havia diferença entre o trabalho e a oração. O menino aprendia o ofício observando o pai. Os gestos simples, medir, cortar, lixar, eram catequese. E José, sem perceber, formava o Redentor. A paternidade espiritual se realiza assim, não com discursos, mas com exemplos silenciosos. O catecismo ensina que o trabalho é participação na obra criadora de Deus. C.I.C. parágrafo 427. Mas José vai além. Ele mostra que o trabalho é também participação na obra redentora. Sua paciência, sua precisão, seu amor discreto, tudo isso foi parte do mistério da salvação. O madeiro da cruz nasceu das mãos do carpinteiro. Quando olhamos para José, entendemos que o trabalho não serve para enriquecer, mas para santificar. A madeira, sob suas mãos, deixava de ser matéria e tornava-se sinal de fidelidade. E cada gesto era uma oração viva. Senhor, fazei-me instrumento da tua vontade. Hoje, o mundo precisa redescobrir essa espiritualidade do labor. As máquinas produzem, mas os corações se esvaziam. Há tecnologia, mas falta sentido. O trabalhador moderno está cercado de sons, mas carente de silêncio. E é no silêncio que o trabalho volta a ser sagrado. José não fazia discursos sobre dignidade. Ele a encarnava. Quando o sol nascia, suas mãos já estavam sobre a madeira. Quando o sol se punha, ele entregava ao céu o cansaço do dia. E entre o nascer e o pôr, cada gesto era uma resposta amorosa à voz que ouvira no sonho. A espiritualidade josefina não é fuga do cotidiano, mas transfiguração do cotidiano. Tudo o que é pequeno pode ser santo. Tudo o que é comum pode se tornar oferta. Tudo o que é silencioso pode sustentar o mundo. São João Paulo II afirmou que a casa de Nazaré é a escola onde se aprende o evangelho do trabalho. Lá se ensina que o valor não está no que se faz, mas em como se faz. O trabalhador que ama o que oferece vive em paz, mesmo em meio à fadiga. A obediência de José continua na sua rotina. Ele não obedeceu apenas no sonho, mas também na madeira, no suor, no silêncio do dia. Cada vez que levantava uma tábua, levantava também o altar do mundo. Maria, testemunha discreta desse labor, guardava tudo em seu coração. E o menino Jesus, aprendendo, via no Pai terreno o reflexo do Pai eterno. Assim, o ofício de carpinteiro tornou-se sacramento de paternidade. Nos dias de hoje, muitos buscam espiritualidade em lugares distantes, mas o caminho ainda passa pela oficina de Nazaré. Lá, entre a madeira e a poeira, o divino se esconde no simples, e é nesse esconderijo que o coração encontra repouso. O trabalho de José não era uma fuga do mundo, era um modo de sustentá-lo. Sua fidelidade diária manteve viva a promessa, e o céu, em silêncio, continuou operando através dele. Se este trecho tocou o seu coração, escreva no chat com reverência. São José, ensina-me a trabalhar em silêncio. Esse pequeno ato é também oração, e transforma o comentário em incenso espiritual. Deus fala ainda através do esforço cotidiano. Cada tarefa feita com amor é uma colaboração com o plano eterno. Quando o homem redescobre isso, o trabalho deixa de escravizar e volta a libertar. A cruz é o selo da dignidade do labor, e José é o seu modelo. Por isso, cada um que o invoca encontra nele a paz que o mundo perdeu, a paz de quem sabe que trabalhar é rezar com o corpo. O silêncio de José era tão pleno que até o cansaço se tornava louvor.
e é essa herança que Ele quer repartir com cada um de nós. Escreva também no chat: eu ofereço o meu trabalho a Deus como José ofereceu o dele. Que essa frase una todos os corações em oração silenciosa, como se cada tecla fosse um golpe de martelo no altar invisível da fidelidade. Quando o Eterno quis aprender a ser filho, escolheu José como mestre. Não foi um anjo, nem um profeta, nem um rei. Foi um homem simples, justo e silencioso. Na casa de Nazaré, a paternidade divina se fez visível em gestos humanos. É mistério que ultrapassa o pensamento. Deus, que é Pai, quis um pai. O infinito se entregou a um coração humano para ser educado, alimentado e protegido. E esse coração tinha um nome: José. A Igreja sempre viu nesse vínculo a expressão mais pura da paternidade espiritual. São João Paulo II escreve em Redemptoris Custos: a paternidade de José não se limitou à lei, mas penetrou a profundidade do mistério. Ele foi chamado a amar e a educar o Filho de Deus. Parágrafo 21. José é o primeiro pedagogo do Verbo encarnado. Seus ensinamentos não foram palavras, mas exemplos. Em seu modo de trabalhar, Jesus aprendeu a fidelidade. Em seu modo de olhar, aprendeu a misericórdia. Em sua postura diante da vida, aprendeu o equilíbrio entre força e ternura. Federico Soares observa: a vida de José é uma contínua lição silenciosa. Ele forma o Cristo sem palavras. Formar o Verbo parece impossível, e, no entanto, foi o que aconteceu. O Filho Eterno, ao assumir a natureza humana, quis submeter-se à pedagogia de um pai terreno. Assim, cada gesto de José se tornou instrumento da própria revelação. A tradição ensina que a casa de Nazaré era a primeira escola da obediência. Jesus obedecia, Maria observava e José guiava. Mas esse guiar não era domínio, era doação. A verdadeira autoridade não oprime, conduz com amor. E José foi autoridade plena porque foi amor inteiro. Padre Ascânio Brandão define sua paternidade como espelho visível da paternidade de Deus. No rosto de José, o menino via a imagem humana da fidelidade eterna. O Pai invisível se revelava através da presença constante desse homem justo. O Evangelho diz: era-lhe submisso. Lei 2:51. Essas palavras, simples e discretas, escondem um abismo teológico. O Verbo se submete à criatura. Aquele que sustenta os mundos obedece ao carpinteiro. E no meio dessa obediência recíproca, nasce a verdadeira paternidade. O amor que educa sem se impor. José não apenas sustentou Jesus, formou-o. Foi ele quem lhe ensinou a rezar as primeiras orações, a pronunciar o nome do Pai, a respeitar os mais velhos, a esperar a hora certa das coisas. Na carpintaria, Jesus viu o trabalho transformar-se em catequese. Aprendeu a medir antes de cortar, a terminar o que começou, a consertar o que estava quebrado. A moral cristã nasceu desses gestos. São Tomás de Aquino ensina que a virtude da prudência é o pai das demais virtudes, porque ensina a agir no tempo certo e no modo certo. José era essa prudência em pessoa. Sua presença ensinava equilíbrio, proporção, paciência. Assim, ele formou não apenas as mãos do menino, mas o ritmo da sua humanidade. Maria Cecília Baix descreve esse convívio místico com ternura. Quando José falava com o menino, uma luz serena se derramava, e os anjos se inclinavam para ouvir o tom do Pai que educava o Verbo. O lar de Nazaré era mais que casa, era liturgia. Cada refeição, um sacramento de convivência. Cada trabalho, uma oração em movimento. Cada silêncio, uma aula de confiança. O pai espiritual é aquele que transmite ao filho a visão do céu através da vida cotidiana. E José, nesse sentido, é modelo de todos os pais, biológicos e espirituais. Ele ensina que a autoridade verdadeira nasce do serviço e que formar é amar o suficiente para deixar o outro ser quem Deus quer que ele seja. Nos tempos atuais, em que a figura paterna se esvazia ou se confunde, São José reaparece como resposta. O mundo não precisa de pais que dominem, mas de pais que sustentem, não de vozes que gritem, mas de presenças que eduquem pelo exemplo. A masculinidade que ele revela é diferente da força bruta. É a firmeza que protege e a ternura que constrói. Muitos buscam hoje orientação espiritual,
e não a encontram porque perderam o modelo do pai. Mas José continua a ser o educador dos corações. Ele forma a fé dos que se deixam guiar pelo silêncio. E quem o invoca experimenta uma paz paternal, a sensação de estar protegido pelo invisível. O Papa Francisco recorda: em cada pai se reflete um pouco de São José, o homem que sabe acolher sem se apropriar, proteger sem possuir. A sociedade moderna fala de liberdade, mas tem medo da autoridade. José nos mostra que autoridade e liberdade não são opostas, são irmãs. A liberdade floresce onde a autoridade é amor, e a autoridade se torna santa quando é serviço. No lar cristão, cada pai é chamado a ser como José, mestre de humanidade, guardião da fé, presença estável no meio das tempestades. Ser pai é mais do que prover, é formar. E formar exige escutar, compreender e orientar com mansidão. José é o pai que forma sem ferir. Não exige, inspira, não impõe, conduz, não se exalta, permanece. Por isso sua paternidade é eterna. O tempo não pode apagá-la, porque ela nasceu do amor divino. Quantas vezes Jesus, adulto, deve ter lembrado do olhar sereno de José quando falava do Pai do céu, a ternura com que acolhia os pecadores, a paciência com os discípulos, a mansidão diante da cruz, tudo isso tem raízes em Nazaré. O Verbo encarnado carregava em si o reflexo da educação que recebeu. A teologia moderna redescobre que a santidade de José não é passiva. Ele não é apenas o guarda de Maria e de Jesus, mas o educador da humanidade do Cristo. Sua missão continua, porque formar é uma obra que não termina. Até hoje, José molda corações para o Verbo. Por isso, invocá-lo é permitir que ele nos eduque na fé. Ele ensina a escutar antes de agir, a servir antes de falar, a amar antes de julgar. E quem aprende com ele, torna-se reflexo do Pai. No fundo, todos nós somos filhos que precisam aprender a obedecer como Jesus obedeceu. E para isso, Deus ainda nos oferece o mesmo mestre, José. Se este trecho falou ao seu coração, escreva agora no chat, com serenidade. São José, forma em mim o coração de Jesus. Cada palavra digitada será uma pequena oferenda no altar do silêncio. A humanidade vive uma orfandade espiritual. As figuras paternas se fragmentaram, e muitos não sabem mais o que é ser conduzido com amor. Mas a presença de José cura essa ausência. Ele é o pai espiritual das almas que buscam segurança sem dominação, direção sem medo, fé sem ruído. Ser pai, no estilo de José, é oferecer ao outro o espaço onde Deus pode agir. É sustentar sem prender, guiar sem forçar, corrigir sem ferir. Esse modelo devolve à igreja e ao mundo o rosto terno da autoridade verdadeira. José viveu escondido, mas sua influência é eterna. E cada vez que um homem aprende a proteger com amor, cada vez que uma mulher descobre que a autoridade pode ser doce, cada vez que um filho encontra no exemplo do pai um caminho de fé, José está presente. Escreva também no chat, em silêncio e respeito. Quero aprender com José a ser presença que forma. Unidos nessa frase, formamos a oficina espiritual onde o Pai continua a educar os corações. A noite estava escura sobre Belém. O menino dormia e a paz parecia repousar sobre a casa. Mas no silêncio da madrugada, um anjo voltou a falar. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2:13. A voz que um dia chamou José em sonho para receber Maria, agora o chamava para partir. A obediência anterior o fizera esposo. Esta o tornaria guardião em exílio. Deus confiava ao mesmo homem a missão de conduzir o Salvador pelo deserto. José não perguntou por quê, não exigiu garantias, não fez cálculos. A fé já estava treinada na escola do silêncio. Ele se levantou, tomou o menino e Maria e partiu, na escuridão. A fuga para o Egito é uma das cenas mais humanas e mais divinas do Evangelho. A fé é posta à prova não quando se entende tudo, mas quando se precisa partir no meio da noite. E foi assim que o carpinteiro de Nazaré se tornou peregrino de Deus. Padre Ascânio Brandão chama esse episódio de a prova da coragem que ama. José parte com pressa, mas sem desespero, com medo, mas sem hesitação. O coração dele carrega o que o mundo não compreende, o próprio céu nos braços. Federico Soares descreve:
O homem que nunca disse uma palavra pública foi o que sustentou o silêncio de Deus na estrada do exílio. A viagem era longa, o terreno hostil. Não havia mapas nem conforto, apenas confiança. José guiava o jumento com firmeza, enquanto Maria segurava o menino junto ao peito. E nas pegadas daquele pai, caminhava a história da redenção. Nenhum homem teve tanto peso confiado a tão poucos recursos. Sem espada, sem exército, sem garantias, José enfrentou o poder de Herodes armado apenas com fé. É a imagem perfeita da proteção espiritual. O poder que não grita, o escudo que não se exibe. O Papa Francisco escreve: José foi chamado a salvar o Salvador, e o fez com a coragem de quem crê no impossível. Essa coragem não nasce do impulso, mas da confiança madura. Quem obedece à voz de Deus não precisa compreender o destino, basta caminhar. O Egito, na Escritura, simboliza o lugar do exílio e também da purificação. Foi lá que o povo de Israel experimentou a escravidão e depois a libertação. Agora, o novo José, guardião do novo Israel, volta ao mesmo solo, não como escravo, mas como protetor. A história se cumpre em silêncio. Enquanto Herodes ordenava a morte dos inocentes, José já caminhava com o autor da vida nos braços. O mal se movia com fúria, o bem com serenidade. Deus não precisou de relâmpagos nem de exércitos, apenas de um pai justo e silencioso. No deserto, cada passo era oração. O vento levantava a poeira, o sol ardia, e José seguia, sustentado por uma fé que não fazia barulho. Não há registro de murmúrio nem de cansaço. A missão o possuía, e nele a esperança se mantinha acesa. São Bernardo de Claraval dizia que a verdadeira fortaleza é a paciência sob o peso do dever. E José foi essa fortaleza. Enquanto o mundo dormia, ele protegia a promessa. Enquanto o poder humano matava, ele guardava a vida. Esse é o retrato do pai espiritual. O homem que enfrenta a noite para que os outros possam dormir em paz. A paternidade não se mede pela autoridade que exige, mas pela segurança que oferece. E José, no exílio, foi refúgio vivo. O Egito não era o fim, era o caminho. Cada dia, uma nova incerteza. Mas Deus nunca falou demais. Bastou o primeiro aviso. O silêncio divino continuava, e José compreendia que a obediência do justo é sustentada pela lembrança da última palavra que ouviu. Quantas vezes em nossa vida, o céu fala uma vez e depois se cala, para ver se confiamos. José confiou. Ele não recebeu mapas, mas recebeu a presença. Maria e o menino eram o sinal visível de que o céu o acompanhava. O exílio é o lugar onde a fé amadurece. Sem glória, sem certezas, sem conforto, mas com Deus. O que para os outros era deserto, para José era altar. Cada pedra se tornava degrau da providência. Maria Cecília Baige escreve: José sustentava Maria e Jesus não apenas com as mãos, mas com a serenidade de seu espírito. Sua confiança alimentava os dois. Assim, a paternidade espiritual se revela. Não apenas prover o corpo, mas sustentar a alma. No tempo presente, muitos vivem seus próprios exílios. Famílias deslocadas, corações inseguros, vidas ameaçadas pela incerteza. São José é modelo para todos os que caminham na escuridão confiando no invisível. Ele mostra que proteger não é controlar, é guardar com amor e esperança. A cada passo, José se tornava mais pai. A obediência se transformava em instinto sagrado. A presença de Maria e do menino fazia do deserto um templo, e o pó do caminho se tornava sacramento. Em nossos dias, proteger a fé também é uma forma de exílio. É preciso coragem para crer num mundo que duvida. É preciso silêncio para guardar a pureza da promessa. E é preciso amor para não desistir do que Deus confiou. José, o protetor, não foi chamado a compreender, mas a custodiar. Ele representa a igreja que caminha entre perigos, sustentando o Cristo escondido em seu seio. A missão de José continua na missão de todos os que guardam o que é sagrado. Escreva agora com o coração recolhido: São José, protege minha fé nos tempos de exílio. Cada comentário será como uma vela acesa no caminho dos que caminham na noite. O Egito se tornou, paradoxalmente, o berço da segurança. Lá, o menino cresceu um pouco mais,
E José, trabalhando entre estrangeiros, sustentava o lar com dignidade. Nada do que ele fez foi extraordinário aos olhos humanos, mas tudo foi essencial aos olhos de Deus. No exílio, José mostrou que a santidade não precisa de palco. Ser fiel no anonimato é a mais alta forma de heroísmo. O verdadeiro pai não brilha, protege, não aparece, preserva, não busca glória, garante que a glória divina não se perca. O Papa Bento XVI, certa vez escreveu: José é o homem que transformou o medo em fé e a fuga em caminho. Esse é o segredo da maturidade espiritual. Não fugir da dor, mas atravessá-la com confiança. E assim como José protegeu o menino do ódio de Herodes, ele continua a proteger a igreja do ódio do mundo. Cada coração que o invoca é como uma casa escondida em Belém, simples, mas habitada por Deus. A paternidade espiritual de José é a presença que não abandona, mesmo quando o caminho parece árido. Ele não prometeu ausência de sofrimento, mas garantiu a presença silenciosa da fidelidade. Quem o chama, encontra amparo. Quem o imita, encontra sentido. Quando o anjo voltou, dizendo que já era seguro regressar, José não perguntou o que aconteceria depois. Simplesmente voltou. A obediência é assim. Não calcula, confia. O mesmo coração que partiu na noite, agora retorna ao amanhecer. E nesse retorno, o mundo se renova. O menino volta à terra de Israel e o carpinteiro volta à sua oficina. Mas algo mudou. O deserto o fez mais forte, mais sereno, mais profundamente pai. O silêncio do exílio transformou-se em sabedoria. Cada alma que atravessa um tempo de provação pode olhar para José e dizer: eu também caminho no escuro, mas Deus está comigo, porque o exílio não é punição, é purificação. O caminho árido é o útero da graça. E José é o testemunho de que nenhuma estrada é longa demais quando o coração carrega o céu. Escreva no chat, com humildade e esperança: São José, ensina-me a guardar o céu mesmo nas estradas do deserto. Que cada frase seja uma pedra luminosa no caminho de quem precisa continuar confiando. O vento do deserto ficou para trás. José, obediente como sempre, ouviu de novo a voz do anjo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Mateus 2, 20. A mesma voz que o mandara partir, agora o mandava voltar. Não havia pressa, nem relutância. O homem que havia aprendido a confiar na noite, agora caminhava sob o sol com o mesmo coração sereno. O retorno é sempre mais difícil que a partida. Voltar exige fé renovada, porque a memória do sofrimento ainda pesa. Mas José não olhou para trás com lamento, olhou para frente com propósito. O exílio o fizera maduro, e a fé, sólida como o tronco da oliveira. Em silêncio, conduziu a pequena família pelas estradas poeirentas. Maria, ao lado, contemplava o menino que dormia. Via na calma do esposo o reflexo da fidelidade divina. Nenhuma palavra foi necessária. O amor já dizia tudo. O coração de José era agora uma morada mais ampla. Carregava o deserto dentro dele. Mas o deserto se transformara em templo. A alma que obedece no sofrimento se torna luminosa. Quem permanece fiel em tempos de escuridão, volta da provação com luz nos olhos. Quando finalmente chegaram a Nazaré, o vilarejo humilde os acolheu como se nada houvesse acontecido. Mas para o céu, algo havia mudado. O lar do carpinteiro tornara-se o centro silencioso da redenção. Ali, entre paredes simples, o verbo voltava a crescer. Federico Soares comenta: o retorno a Nazaré é a volta à normalidade que, para os santos, nunca é banal. A santidade não se alimenta de acontecimentos extraordinários, mas da constância nas pequenas coisas. E José era a constância em pessoa, um homem que sabia transformar o cotidiano em altar. O ruído do martelo voltou a ecoar na oficina. As mãos que sustentaram o menino no Egito agora sustentavam a madeira da esperança. Nada do que José fazia era novo, mas tudo era novo no espírito. O trabalho, outrora ofício, tornara-se memorial do cuidado divino. Maria cuidava da casa, José do ofício, Jesus do aprendizado e Deus de todos. O lar respirava a harmonia. A luz da manhã atravessava a janela e pousava sobre a mesa onde o pão era partido. Naquele pão, José via o símbolo da providência, o fruto do suor que alimenta o amor.
A paternidade espiritual dele atingia seu ápice. Agora não era apenas o protetor, mas o educador silencioso que moldava o caráter do menino. A cada olhar, transmitia paciência. A cada gesto, ensinava perseverança. Assim se forma o coração que um dia suportará a cruz. Padre Ascânio Brandão escreve: Deus quis que seu filho aprendesse a sofrer sem murmurar, olhando para José. A carpintaria tornou-se escola da redenção. Cada ferpa de madeira lembrava o peso futuro da cruz, e cada sorriso do pai adoçava o mistério. O retorno simboliza também o recomeço da esperança. Depois da tempestade, o lar se torna refúgio. Mas refúgio não é fuga, é fortaleza. José sabia que a paz não é ausência de luta, mas presença de sentido. Por isso reconstruiu tudo com serenidade, sem medo de começar de novo. Muitos homens, ao voltarem de longas provações, trazem apenas o cansaço. José trouxe maturidade. O exílio o ensinara que Deus conduz mesmo quando parece distante. E essa lição o tornava mais forte para guiar sua família. O Papa Bento XVI resume: em José, a esperança torna-se casa. A casa de Nazaré não era apenas morada física, era sacramento do cuidado divino. Em tempos de instabilidade, Deus continua construindo lares com corações fiéis. O lar é o primeiro altar da fé. E a luz que saía das janelas de Nazaré não era apenas a do sol, mas a da presença divina refletida na vida simples. O mundo não percebia, mas o céu sabia. Ali vivia o homem que havia protegido o próprio Deus, e agora o ensinava a viver entre os homens. Com o passar dos dias, a vida retomou seu ritmo, mas o que para os vizinhos parecia rotina, para o céu, era liturgia. A cada manhã, José abria a porta e saudava a luz como quem acolhe uma bênção. Em cada tábua cortada, havia uma oração. Em cada suspiro, uma entrega. O lar que havia conhecido o medo, agora irradiava confiança. Maria costurava o tecido da vida com paciência, e o menino crescia entre as mãos que o sustentavam e o coração que o esperava. O silêncio de Nazaré era tão profundo que se podia ouvir o amor. A Sagrada Família tornou-se farol de todas as casas do mundo. José não precisou de sermões. Bastou-lhe a coerência. A santidade dele era o brilho sereno das almas que cumprem o dever com alegria. E porque permaneceu fiel, a casa se tornou luz. Federico Soares recorda: o lar de Nazaré converteu-se em profecia viva de toda a igreja. Ali, a Trindade encontrou morada humana. O Pai se refletia em José, o Verbo em Jesus, o Espírito na ternura de Maria. E esse reflexo continua em cada família que reza unida, trabalha unida e sofre unida. O retorno de José é também o retorno da humanidade à sua origem. Voltar a casa, reencontrar o essencial, aprender que o cotidiano é o lugar da graça. A civilização moderna, dispersa e inquieta, precisa novamente desse lar interior. A fé não se conserva nos palácios, mas nos lares que amam em silêncio. São João Paulo II escreveu: Nazaré é a escola do Evangelho. É ali que se aprende o valor do trabalho, do silêncio e da vida familiar. Redemptoris Custos, parágrafo 22. José é o mestre dessa escola. Ensina a transformar o retorno em renascimento, a rotina em sacramento. Mostra que o verdadeiro milagre não é sair do deserto, mas voltar diferente dele. Quem regressa com o coração purificado, torna-se morada da luz. O lar, reconstruído, começou a brilhar de forma invisível. Cada visitante que entrava percebia uma paz difícil de explicar. Era o reflexo da presença divina que habita onde há obediência. Deus não mora em casas perfeitas, mas em corações fiéis. José compreendeu que proteger é mais do que vigiar, é sustentar a esperança. Seu silêncio não era vazio, mas plenitude. Ele guardava o Verbo e, ao mesmo tempo, era guardado por ele. Por isso sua vida não terminou em ruído, mas em glória escondida. O lar de Nazaré continua vivo em cada alma que decide reconstruir-se com fé. Quando a vida parece ruína, José ensina a pegar novamente o martelo da confiança. Quando tudo parece escuro, ele mostra que a luz começa dentro de casa. A casa iluminada por Deus é o primeiro passo para a restauração do mundo. Maria Cecília Baige escreve: as orações de José faziam brotar luz invisível sobre sua casa. Por onde passava, os anjos o seguiam.
Essa é a imagem da alma que retorna ao lar espiritual. A presença da graça acompanha seus passos. E é por isso que, ainda hoje, Nazaré é símbolo de redenção silenciosa. Toda família que invoca José renasce. Toda casa que o acolhe se torna abrigo de paz. Aquele que um dia levou o menino para longe do perigo, agora conduz cada coração de volta à segurança do amor divino. Se este trecho acendeu esperança no seu coração, escreva no chat com recolhimento: São José, faz de minha casa uma luz de Nazaré. Cada palavra escrita será como uma janela aberta para que o céu ilumine o lar de quem lê. José ensina que o retorno não é voltar ao mesmo lugar, mas voltar transformado. Quem atravessou o deserto da dor e regressa com fé, carrega uma luz que o mundo precisa. Essa luz não se apaga com o tempo, torna-se herança. O lar do justo é o primeiro altar do amor. O pai do silêncio, ao retomar seu ofício, ensinou que santidade é constância. A fidelidade de cada dia é a lâmpada que nunca se apaga. Enquanto ele trabalhava, o verbo crescia. Enquanto ele guardava, Deus agia. Assim, o lar se converteu em farol para todas as gerações. O retorno de José é também o nosso. Voltar à oração, à família, à fé esquecida. E quando voltamos, descobrimos que Deus nunca saiu, apenas esperava nossa confiança. Escreva também no chat: Eu volto a Deus com São José. Que cada comentário seja um pequeno passo de retorno, até que todos nós estejamos novamente em casa, na casa que se tornou luz. Há silêncios que ferem e há silêncios que curam. O silêncio de São José pertence à segunda categoria. É o som do amor amadurecido. O espaço onde Deus se comunica sem palavras. Quando o Evangelho o apresenta, não há discursos nem frases célebres, apenas gestos. E esses gestos dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. O homem moderno mede o amor pelo que ouve. Deus o reconhece pelo que vê. José amava com o olhar, com o toque, com a presença. Amava sustentando, amava obedecendo, amava sem exigir retorno. Esse é o amor que o mundo esqueceu. O amor que se cala para não se colocar no centro. Padre Ascânio Brandão escreve: O silêncio de José é o eco da palavra eterna, que se comunica sem som. Em outras palavras, o silêncio de José é a moldura onde o verbo se faz visível. Ele não precisava falar, bastava estar. O verdadeiro amor dispensa explicações, porque é claro para quem o vive. Federico Soares observa que o silêncio de José não é vazio, mas plenitude. Nele não há omissão, há escuta. Não há indiferença, há contemplação. José não fala porque sabe que o amor é mais puro quando não se defende. Esse é o segredo dos corações maduros. Saber quando calar para proteger o mistério. O amor que grita busca ser notado. O amor que silencia busca servir. E Deus, quando quis salvar o mundo, confiou sua obra a um homem que não disse nada, mas fez tudo. O silêncio, em José, é linguagem de adoração. Enquanto o mundo fala de fé, ele a encarna. Enquanto os homens discutem sobre o que é certo, ele simplesmente faz o que é santo. A santidade, como o amor, é discreta. Não precisa ser vista. Basta ser real. Maria Cecília Baige descreve que o coração de José se inflamava em amor sempre que o menino o olhava, mas ele reprimia todo o afeto exterior, transformando-o em oração. Essa descrição mística revela a profundidade do amor josefino. Ele é contido, não por frieza, mas por reverência. O santo que poderia abraçar Deus preferia adorá-lo em silêncio. A espiritualidade de José é a da presença. Ele não ensina com discursos, mas com estabilidade. Maria sabia que podia contar com ele. Jesus sabia que podia descansar em seu amor. O lar de Nazaré respirava paz porque o silêncio de José era firme como uma muralha. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, ensina: José manifestou o amor paterno não nas palavras, mas na entrega cotidiana. Tá 26. O amor paterno é aquele que se oferece como abrigo. Não promete nada, mas cumpre tudo. Em uma sociedade de barulho e opinião, o silêncio de José é profecia. Ele mostra que o amor autêntico é discreto. Os corações ruidosos confundem emoção com profundidade. Os corações silenciosos conhecem o poder da serenidade. O amor maduro não busca impacto, busca permanência.
José viveu para que outros vivessem. Renunciou à própria vontade para que a vontade divina se cumprisse. Essa renúncia, que o mundo chamaria de perda, é na verdade plenitude. Quem ama como José não precisa ser lembrado, porque vive em quem foi amado. Há um momento no Evangelho em que tudo silencia. Belém dorme, o menino repousa e José vela. Essa vigília silenciosa é a imagem da caridade em estado puro. Proteger é amar em silêncio. A Igreja vê em José o reflexo do Pai eterno, não pelo poder, mas pela ternura. O Pai do céu também fala pouco. Ama em silêncio, sustenta o universo com a paciência de quem não precisa ser notado. José é o rosto visível desse amor invisível. No lar, cada palavra era medida. Quando falava, era para orientar. Quando calava, era para acolher. E ambos, Maria e Jesus, compreendiam a linguagem desse silêncio. Era o idioma do céu traduzido em gestos humanos. Em tempos de ruído, o silêncio é revolução espiritual. O mundo fala de amor, mas poucos o vivem. José viveu o amor que não precisa provar-se, o amor que é sacrifício cotidiano. Cada hora de trabalho, cada gesto de cuidado, cada noite de vigília foi uma palavra dita diretamente ao coração de Deus. O amor silencioso é também o mais fecundo. Da casa silenciosa de Nazaré nasceram as palavras que salvariam o mundo. O Verbo, formado no silêncio, pregaria com autoridade. A eloquência de Cristo tem raiz na escuta do Pai terreno. Escreva agora, com espírito de recolhimento. São José, ensina-me a amar em silêncio. Cada palavra escrita será como um fio de luz entre o seu coração e o coração do santo. O silêncio de José ensina que o amor é maior quando se contém. Em vez de reagir, ele oferece. Em vez de exigir, ele confia. Em vez de reclamar, ele reza. Esse modo de amar é o antídoto para as relações fragmentadas do nosso tempo. O amor gritado cansa, o amor sereno restaura. Por isso, cada alma que se aproxima de José encontra descanso. Ele não julga, não argumenta, apenas acolhe. A presença dele é como um abrigo de paz. O Papa Francisco disse: nos momentos difíceis, olhai para José. Ele é o homem do silêncio e da escuta. Escutar é amar sem dominar. José escutava o anjo, escutava Maria, escutava o silêncio do menino que dormia. Escutar é mais difícil que falar, mas é o único caminho para o amor verdadeiro. O amor silencioso é também o mais forte. Não se abala com o tempo, não se corrompe com a vaidade. É o amor de quem serve sem aplausos, de quem protege sem receber gratidão, de quem oferece tudo sem esperar retorno. Esse é o amor de José, o amor de Deus em forma humana. Muitos hoje confundem silêncio com indiferença, mas o silêncio santo é tudo, menos ausência. É plenitude de presença, é atenção total. José mostra que calar é uma forma de ouvir melhor o coração do outro. E amar, no fim, é isso, ouvir o outro até compreendê-lo sem palavras. Cada alma que aprende o silêncio de José se torna espelho de paz. A Igreja precisa de corações assim, menos falas, mais presença, menos ruído, mais amor. A palavra do homem pode dividir, mas o silêncio de Deus une. José foi o elo entre ambos. Maria Cecília Baige escreveu: as palavras de José eram poucas, mas cada uma tinha peso de eternidade. Esse é o poder do amor silencioso. Quando fala, fala com verdade. Quando cala, fala ainda mais alto. Se este trecho tocou o seu coração, escreva no chat: quero aprender com José o amor que não precisa ser ouvido. Que essa frase ecoe entre todos os corações, como um murmúrio de paz no meio do ruído do mundo. O amor que não se explica é o que mais transforma. José, o pai do silêncio, não fez milagres visíveis, mas realizou o maior de todos. Fez do amor invisível uma presença constante. E é isso que o torna eterno. Aquele que nada disse, ainda fala. Aquele que nada pediu, ainda dá. Aquele que viveu escondido, ainda ilumina. No fim, todo amor verdadeiro se torna silêncio, porque só o silêncio é capaz de conter o sagrado. E José é o guardião desse mistério. Há dores que gritam e há dores que oram. A de São José pertence a esta segunda categoria. A dor que não reclama, mas oferece. Enquanto Maria participava da paixão futura no coração, José
já a experimentava na alma. Desde Belém, sua vida foi marcada por uma sucessão de feridas silenciosas. O temor de perder Maria, a fuga ao Egito, o exílio, a pobreza, a responsabilidade de guardar o mistério. E em cada provação, ele manteve o mesmo semblante, sereno, recolhido, obediente. O Evangelho não fala de lamento algum, mas o silêncio aqui não é negação da dor, é a forma mais pura de suportá-la. Federico Soares escreve: a alma de José sofreu profundamente, mas sua dor tornou-se adoração. Ele compreendeu que o sofrimento não é castigo, é matéria-prima da redenção. Padre Ascânio Brandão chama esse estado de martírio branco, a paixão dos que amam e permanecem ocultos. Enquanto outros buscam consolo, José oferecia o próprio cansaço. Seu amor era tão forte que podia carregar a dor dos outros sem reclamar. Em Belém, sofreu ao ver o menino nascer entre a pobreza. No Egito, sofreu ao vê-lo crescer em terra estranha. Em Nazaré, sofreu em silêncio o trabalho árduo, as limitações, a incerteza do dia seguinte. Mas a cada golpe de martelo, renovava seu fiat interior. A obediência se tornara sua respiração. A dor de José não era passiva. Ele a transformava em força, em decisão, em fidelidade. A ausência de queixas não era frieza, era domínio de si mesmo. O coração justo não se entrega ao desespero, porque sabe que a providência nunca abandona. José acreditava nisso com toda a alma. São Bernardo de Claraval dizia: a paciência é a coroa dos fortes, e José a usou com humildade. Sua paciência não era resignação, mas confiança sustentada. A cruz ainda não havia sido erguida no Calvário, mas já estava sendo carregada na carpintaria. Cada pai conhece o peso das preocupações escondidas. José as conhecia em grau supremo. Carregava a ansiedade pelo sustento, a responsabilidade por dois seres sagrados, a incerteza do futuro e, acima de tudo, carregava a dor antecipada da separação que se aproximava. O coração do pai terreno pressentia que o filho não lhe pertenceria para sempre. Maria Cecília Baige descreve: José via no olhar de Jesus uma luz eterna e sabia em segredo que essa luz um dia seria levantada sobre a cruz. A intuição do santo era ferida e graça ao mesmo tempo. Amava sabendo que haveria perda, protegia sabendo que o menino lhe seria tirado. Essa consciência transformava cada gesto em sacrifício. O amor paternal verdadeiro é o que aceita desaparecer para que o filho cresça. José viveu isso ao extremo. Foi pai para ser sombra. Educou para depois se retirar. Nenhuma glória humana, nenhum reconhecimento terreno, apenas o silêncio do dever cumprido. Essa é a dor mais profunda. Ver-se necessário e, ao mesmo tempo, transitório. Mas José aceitou o apagamento com serenidade. Sabia que o centro não era ele. O amor maduro não compete com a luz, sustenta-a. E por isso o céu lhe confiou o sol da justiça. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, afirma: José foi associado ao mistério da redenção como participante silencioso do sofrimento redentor. Parágrafo 27. Sua vida foi cruz constante, embora sem espetáculo. Enquanto o filho, ainda criança, carregava o madeiro pequeno da carpintaria, o pai já carregava o madeiro invisível da renúncia. Quando envelheceu, o corpo já marcado pelo trabalho, José começou a sentir que sua missão se aproximava do fim. Não houve anjo para anunciar a própria morte, apenas a paz interior de quem cumpriu tudo. Aquele que havia recebido o céu em suas mãos, agora o devolvia em silêncio. O sofrimento final de José foi ver o menino tornar-se homem e pressentir o destino que o aguardava. Nada podia fazer, a não ser confiar. E esse confiar era a forma suprema da dor. Amar e não poder proteger mais. Mas também era a forma suprema da fé. O lar de Nazaré conheceu essa sombra doce. Maria, que percebia tudo, olhava o esposo com ternura. Sabia que sua alma estava sendo purificada pela mesma espada que um dia lhe atravessaria o coração. Assim, os dois compartilham a mesma escola do sofrimento. Ele, no silêncio, ela, na contemplação. A Igreja, por isso, chama José de pai doloroso. Não pelo sangue, mas pelo sacrifício interior. Seu martírio foi o de amar sem possuir, o de crer sem ver, o de proteger o que pertencia a Deus. A dor de José não o destruiu,
o divinizou. O sofrimento, quando aceito por amor, deixa de ser ferida e torna-se altar. Em José, cada lágrima era oferenda, cada renúncia, incenso. Ele aprendeu a transformar a dor em comunhão. O mundo busca eliminar o sofrimento. Os santos aprendem a transfigurá-lo. José não pediu alívio, pediu sentido. E o sentido estava diante dele. Jesus e Maria. A presença deles bastava para suportar tudo. Quem ama dessa forma não busca consolação. Basta-lhe saber que Deus está perto. Federico Soares descreve: o silêncio de José diante da dor é a forma mais alta de oração, pois une-se à vontade divina sem resistência. E é exatamente isso que o torna modelo para todos os que sofrem. Ele não fugiu, permaneceu. A maturidade espiritual consiste em aprender a permanecer. Quando o peso parece insuportável, o justo não desiste, oferece. O silêncio de José é a prece dos que continuam acreditando quando tudo parece perdido. Em seus últimos anos, a dor física começou a acompanhar a interior. O corpo cansado, as mãos marcadas pelo ofício, o olhar já umedecido pela saudade do que ainda estava presente. E mesmo assim, nenhuma queixa. A santidade dele cresceu com a fraqueza do corpo. Aquele que havia sustentado o Filho de Deus agora era sustentado pela graça. Padre Ascânio Brandão escreve: José morreu de amor, não de doença. O coração exausto de amar sem medida cessou de bater para ouvir mais de perto o coração de Deus. É assim que a Igreja o venera, o santo da boa morte, porque morreu entre Jesus e Maria, sustentado pela presença de ambos. A boa morte de José é o triunfo do amor que se consumou em silêncio. Não há palavras registradas, nem milagres, nem visões. Há apenas paz. E essa paz é o selo da fidelidade. Cada alma que sofre pode olhar para ele e aprender o sentido do sofrimento redentor. Não é preciso entender, é preciso oferecer. Quem oferece, transforma a dor em luz. Maria Cecília Baige descreve que, no momento final, o menino, já jovem, segurou a mão do pai terreno e o olhou com gratidão silenciosa. Naquele olhar estava a síntese de toda a missão. O Filho eterno, reconhecendo o amor do servo fiel. José, então, fechou os olhos. O mesmo silêncio que o acompanhara em vida o conduziu à eternidade. Não houve ruído, apenas o som da respiração divina misturada à humana. Assim, o Pai oculto entrou no repouso de Deus. A Igreja o chama de terror dos demônios, porque sua santidade não se impõe pelo poder, mas pela pureza. Os corações limpos são invencíveis, e José é o mais limpo de todos. Sua dor purificou o mundo em segredo. Hoje, quando tantos sofrem sem consolo, José permanece como mestre da dor fecunda. Ele mostra que sofrer com fé é participar da obra redentora. O sofrimento sem fé destrói. O sofrimento oferecido salva. A dor de José não acabou em morte, continuou em intercessão. O pai que protegeu o menino agora protege cada filho espiritual que o invoca. E o mesmo silêncio que um dia o envolveu em Nazaré, agora cobre a Igreja inteira como manto de ternura. São João Paulo II escreveu: na figura de José, o sofrimento é iluminado pela presença do amor que salva. E essa é a chave. O amor redime até a dor. Por isso, quem se aproxima de José não encontra lamentação, mas paz. O Pai oculto continua ensinando. As feridas aceitas tornam-se fontes, as lágrimas oferecidas tornam-se oração, e o silêncio sustentado torna-se glória. Quando o coração humano aprende essa lição, a cruz deixa de ser peso e se torna ponte. E foi isso que José construiu com a própria vida, a ponte entre o sofrimento e a redenção. Escreva agora no chat em espírito de fé: São José, ensina-me a transformar minha dor em amor. Cada palavra escrita será uma oferenda invisível colocada nas mãos do Pai oculto. A dor de José revela o segredo da verdadeira força, a capacidade de amar sem que o mundo perceba. Ele viveu escondido, e justamente por isso, tornou-se espelho de Deus. As almas que sofrem em silêncio são as mais parecidas com ele. O sofrimento é o lugar onde a fé se purifica. José atravessou a dor e encontrou a eternidade. E nós, se quisermos segui-lo, precisamos aprender a confiar quando o céu parece distante.
Ele nos recorda que Deus nunca abandona, apenas silencia para provar o amor. O silêncio de José é o mesmo que envolve o Cristo no Getsêmani, a aceitação pura da vontade divina. Por isso, o Pai oculto é também o companheiro dos que sofrem. Quem o invoca sente a paz que vem da obediência. E quem confia nele descobre que nenhuma dor é inútil quando é oferecida com amor. Escreva no chat, em oração silenciosa: São José, eu confio minha dor ao teu coração. Que essa frase una todos os que sofrem e transforme o espaço dos comentários em um pequeno altar de esperança. A dor do Pai oculto é também a nossa escola. Com ele aprendemos que o sofrimento é o último idioma do amor. E quando o amor amadurece até esse ponto, o silêncio se torna cântico, a cruz se torna promessa e a alma repousa na paz de Deus. O tempo havia desacelerado em Nazaré. O menino, já homem, irradiava uma serenidade que parecia vir de outra parte. Maria, silenciosa, guardava no coração os sinais do mistério que se aproximava. E José, envelhecido e sereno, percebia que sua missão se cumpria. O corpo cansado não era sinal de fraqueza, mas de plenitude. O homem que havia sustentado o próprio Deus na infância, agora se preparava para devolver a alma ao Criador. O Evangelho não narra sua morte. É o silêncio dos que amam. E esse silêncio final é o mais eloquente de todos. São José não precisou morrer falando, porque sua vida inteira já havia sido uma palavra pronunciada a Deus. Padre Ascânio Brandão escreve: a morte de José é a recompensa da obediência perfeita. Ele repousa nos braços de Jesus e Maria, como quem retorna ao lar depois de uma longa missão. Não houve agonia, mas recolhimento. Não houve medo, mas gratidão. Ele havia vivido para servir e agora descansava no mesmo amor que o havia sustentado. Os santos antigos chamavam esse momento de o último silêncio do justo. É o instante em que o coração humano se funde completamente à vontade divina. José não se despediu da vida, ele a concluiu. A alma que viveu unida a Deus não precisa dizer adeus, apenas retorna ao seu centro. Federico Soares descreve assim: a morte de José é o último ato de sua fé. Ele morre como viveu, confiando. Não há registro de milagres, visões ou promessas. Há apenas presença. O Filho de Deus ao lado do Pai terreno, sustentando-o pela mão. Maria Cecília Baige acrescenta: quando José percebeu a aproximação da morte, pediu apenas que o filho o abençoasse. Jesus colocou a mão sobre sua cabeça e a paz desceu sobre ele como um rio. A cena é pura e silenciosa. O amor humano e o amor divino se olhando sem palavras. Nenhuma morte na terra foi tão cheia de vida. José não deixava o mundo, apenas o atravessava. Quem viveu unido à vontade de Deus não parte, floresce no invisível. A Igreja o venera como o patrono da boa morte justamente por isso, porque morreu cercado de amor, sem medo, em estado de graça. Sua morte é um espelho para todos os que desejam partir em paz, sem culpa, sem ruído, com o coração entregue. O justo não teme a morte, porque já morreu a si mesmo muitas vezes. José havia morrido um pouco a cada renúncia, a cada obediência, a cada silêncio. Quando o momento final chegou, ele apenas repetiu o gesto de sempre: entregar-se. São Bernardo de Claraval dizia: a morte dos justos é mais doce que o nascimento dos reis. E essa doçura estava sobre Nazaré. O lar simples se tornara templo. A cama, altar, o respirar, oração. Maria segurava sua mão e Jesus o olhava com ternura. Naquele olhar, José compreendeu que sua paternidade havia alcançado a eternidade. Não era mais o guardião do menino, tornava-se o guardião da igreja. A missão terrestre terminava e a espiritual começava. Em silêncio, ele fechou os olhos. O coração que aprendera a amar em segredo se apagava diante da luz divina. Mas o amor não se apagava, apenas se transformava em intercessão. O céu recebeu sua alma como quem recebe o Pai da promessa cumprida. Os anjos, diz Baige, o saudaram como o primeiro homem a morrer na presença do Verbo encarnado. Nenhuma morte foi mais santa, porque nenhuma foi mais silenciosa. José entrou na eternidade do mesmo modo que viveu, calado, justo, sereno. Não deixou palavras, mas deixou uma herança, a de morrer, amando. O instante da passagem de José
É o ponto de encontro entre o tempo e a eternidade. Naquele momento, o lar de Nazaré parou. Não havia som, nem movimento. Apenas a respiração suave do santo que se despedia. Jesus, ajoelhado ao lado, contemplava o Pai terreno com uma gratidão que só Deus poderia sentir. Maria, em lágrimas silenciosas, rezava. Nenhum anjo falou, nenhuma luz desceu do céu. O milagre estava no próprio silêncio. Era o mesmo silêncio de Belém, o mesmo do Egito, o mesmo da carpintaria. O silêncio que acompanhara José durante toda a vida agora o conduzia ao repouso eterno. A morte para ele não foi ruptura, foi continuidade. O justo não morre, apenas muda de lugar. José adormeceu no amor e acordou no próprio amor. Padre Ascânio Brandão ensina: José, adormecendo no seio de Deus, tornou-se intercessor das almas que partem com fé. Por isso, quando a igreja invoca seu nome, a paz se faz presente. Ele conhece a passagem, porque já a fez em plenitude. A tradição conta que nesse momento, Jesus pronunciou baixinho: Pai, tudo está consumado. Era o mesmo verbo que um dia repetiria na cruz. Ali, em Nazaré, a cruz já havia começado. Na entrega do Pai oculto que, em silêncio, ofereceu sua vida inteira como primeira Eucaristia do amor humano. Federico Soares observa: a morte de José é a síntese da vida oculta de Cristo. De fato, tudo se resume nesse momento. O homem que acolheu o Verbo devolve o Espírito ao mesmo Verbo e o ciclo do amor se fecha. Maria Cecília Baix descreve a cena com ternura sobrenatural. Quando José expirou, o menino, agora homem, fechou-lhe os olhos com as próprias mãos, e uma luz suave, como aurora sem ruído, encheu a casa. O último silêncio se tornou a primeira luz. A tradição da Igreja sempre viu nesse instante a confirmação da promessa. Aquele que protegeu a vida, agora protege a morte. Por isso José é patrono da boa morte, não porque evita a dor, mas porque a transforma em passagem de amor. Quem morre em estado de graça experimenta o mesmo que José, a presença de Jesus e Maria. Por isso, a espiritualidade josefina convida a preparar a alma diariamente, como quem afia o coração para o encontro final. A boa morte é a consequência da boa vida. E ninguém viveu melhor do que aquele que amou sem ser visto. O justo que morreu em Nazaré continua vivo na eternidade. E agora, de lá, guarda cada um dos filhos espirituais que o invocam. Quando o medo da morte se aproxima, José se faz presente. Ele não tira a dor, mas coloca sobre ela a paz. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, afirma: a missão de José não terminou com a morte, mas continua como intercessão constante pela Igreja. O carpinteiro se transformou em guardião dos séculos. O silêncio dele atravessa gerações e continua sustentando o corpo místico de Cristo. Em cada alma que reza o nome de José, o céu se inclina. Em cada lar que o acolhe, o mesmo silêncio de Nazaré renasce. E nas horas da agonia, ele chega invisível, trazendo o consolo dos que amam em Deus. José é o pai dos que partem. O último olhar de Jesus sobre ele é o mesmo que cada alma fiel receberá ao cruzar o limiar da eternidade. Morrer sob esse olhar é nascer para sempre. Assim termina o justo, sem espetáculo, sem medo, em paz. A morte é apenas o último sim do coração obediente, e o último silêncio de José é, na verdade, o início de uma canção eterna, a canção da fidelidade recompensada. Escreva agora no chat com recolhimento: São José, ensina-me a morrer em paz. Cada palavra digitada será como uma vela acesa diante do justo que dorme em Deus. José continua a ser presença junto a cada alma que teme o fim. A morte, à luz da fé, não é perda, é retorno. O mesmo Deus que o chamou à missão, o chama agora ao descanso. E cada vez que alguém entrega a própria vida com confiança, o espírito de José o acompanha. As almas que morrem em graça são recebidas pela mesma ternura. Maria acolhe, Jesus abençoa, José protege. O céu é, antes de tudo, reencontro. E no centro desse reencontro está o Pai silencioso que um dia segurou o Filho de Deus nos braços e agora segura a Igreja inteira no coração. A Igreja o chama de patrono da boa morte, mas ele é também o patrono da boa vida, porque quem vive como ele, morre como ele, em paz.
O último silêncio de José é, portanto, o convite final de Deus à confiança. Não há o que temer, porque o Pai já preparou o lar. Escreva também no chat, como profissão de fé: confio minha vida e minha morte a São José. Que esta frase se torne oração coletiva, ecoando em cada coração que busca a paz do justo. Assim se encerra a vida do homem mais silencioso e mais fecundo da história. Seu último silêncio ainda fala, ainda consola, ainda forma. E no mistério do amor de Deus, José não se afastou, apenas se fez invisível para estar mais próximo. Quem vive à sombra do justo nunca caminha sozinho, porque onde há silêncio, há presença, onde há obediência, há luz, e onde há amor, há eternidade. Nenhum nome, fora o de Deus, ressoa com tanto peso quanto a palavra Pai. Em cada cultura, em cada tempo, esse nome carrega poder, refúgio e origem. Quando o Criador quis revelar-se, escolheu a linguagem da paternidade. E quando quis que seu Filho encarnado aprendesse o que é o amor do Pai invisível, entregou-o a José. O lar de Nazaré foi o primeiro espelho da Trindade. O Pai Eterno olhava do céu e via sua própria imagem refletida no coração do carpinteiro. José não era apenas guardião, era transparência. Na obediência dele, o céu via-se a si mesmo. Padre Ascânio Brandão escreve: José não foi pai apenas por encargo, mas por semelhança. Deus confiou-lhe o poder de refletir o seu próprio amor. Esse reflexo não era simbólico, mas real. Quando Jesus chamava Abba em sua oração, ele pronunciava uma palavra que primeiro ouvira da boca de Maria, mas aprendera o sentido nos braços de José. O rosto do Pai invisível tinha para ele as feições do homem que lhe ensinara a andar, a trabalhar e a rezar. Federico Soares comenta: o modo como Cristo olhava o Pai Celeste foi moldado pela ternura humana de José. Isso faz de José não apenas exemplo moral, mas chave teológica. Nele, a paternidade divina se traduz em gesto humano. A fé cristã não é uma teoria, é uma relação. E toda relação de fé nasce da experiência de ser amado. José ofereceu a Jesus essa experiência. O silêncio dele formou o coração do Verbo, e o olhar dele deu forma à obediência do Filho. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, diz: a paternidade de José manifesta o próprio amor do Pai que gera e sustenta. Parágrafo 21. Deus quis que seu amor passasse por mãos humanas, e essas mãos eram calosas, firmes e puras. Quando José sustentava o menino em seus braços, o universo era sustentado dentro do universo. O Criador era cuidado pela criatura. O Eterno aprendia o tempo com aquele que vivia para obedecer. Essa inversão aparente é o segredo do amor. O maior se revela no menor. Maria Cecília Baix descreve: José sentia no coração um fogo suave que o unia à vontade divina. Parecia-lhe que o próprio Deus respirava através dele. Essa união é o ponto mais alto da vida espiritual. Tornar-se canal, não obstáculo. José foi o canal perfeito da paternidade divina. A humanidade precisa, mais do que nunca, reencontrar esse espelho. A crise dos tempos modernos não é apenas econômica ou moral. É ausência de paternidade. Faltam homens que eduquem, protejam e amem sem dominar. Faltam pais que se deixem guiar pela ternura que vem do alto. José é o remédio dessa carência. Sua figura restaura o sentido da autoridade como serviço. O poder dele não se impunha, sustentava. A força dele não feriu, curou. A autoridade dele não oprimiu, formou. Esse é o retrato do Pai Eterno. Onipotência feita cuidado. Quando José ensinava o menino a cortar a madeira, ensinava-lhe também a transformar o mundo com as próprias mãos. Cada tábua serrada era símbolo do universo que o filho um dia redimiria. A oficina de Nazaré era, portanto, o primeiro templo da nova criação. São Bernardo de Claraval afirma: em José resplandece a imagem do Pai de toda a consolação. O consolo é o dom que brota do coração paterno. E José consola não apenas por palavras, mas por presença. Sua simples lembrança basta para acalmar o coração ferido. O Pai Eterno reflete-se nele como luz em superfície tranquila. Nenhuma turbulência, nenhuma vaidade, apenas pureza. E por essa pureza, Deus pôde ver-se. O amor de José é criador. Não gera pela carne,
mas pelo Espírito. Cada alma que se aproxima dele sente-se recriada, porque seu olhar não julga, acolhe. O Pai Eterno, através dele, continua dizendo ao mundo: não temas. Esse reflexo divino não se apaga com o tempo. Cada geração que se esquece do Pai reencontra-o na figura do justo de Nazaré. Ele é o espelho da paternidade eterna, firme, sereno, fiel. A eternidade não fala alto. Ela se revela no gesto simples de um homem que acreditou no impossível e amou o indizível. Há mistérios que só o silêncio explica. O de José é o mais luminoso deles. O Pai Eterno quis ter um rosto entre os homens e escolheu que esse rosto fosse refletido num carpinteiro justo. Aquele que gerou o universo quis ser representado por um coração simples. José foi o ícone visível do amor invisível. Por isso, a teologia cristã o chama de sombra do Pai, não no sentido de ausência, mas de semelhança. A sombra é a prova da luz. E onde José está, a luz de Deus se projeta. Padre Ascânio Brandão ensina: Deus escolheu José para ser o espelho de sua ternura. Quem olha para José, vê o Pai que sustenta o mundo. Essa frase resume toda a grandeza do santo. Ele não se impõe, reflete. Não fala de si, revela o outro. O mundo precisa de reflexos assim. Homens e mulheres que deixem Deus aparecer através de suas ações. O amor paternal de José é o modelo desse reflexo. Ele mostra que a paternidade não é posse, é missão. O verdadeiro pai é aquele que prepara o filho para o céu, não para o mundo. Federico Soares escreve: a paternidade de José é a participação mais pura no amor criador do Pai. Participação. Essa é a palavra-chave. José não substitui Deus, mas o representa com fidelidade total. Sua obediência é teofania cotidiana. A humanidade, cansada de vozes e carente de presenças, encontra em José o consolo do Pai que permanece. Ele é o contrário do abandono. Nunca foge, nunca acusa, nunca exige, apenas permanece. E permanecer é o verbo mais divino que existe. Em tempos de feridas afetivas e relações frágeis, José aparece como remédio para as orfandades do espírito. A ausência de paternidade gera medo. O medo gera desordem. Mas a presença de José gera paz. Quem se aproxima dele sente-se seguro, como o menino que adormecia em seus braços. São João Paulo II afirma: a Igreja vê em José o reflexo do próprio Pai, o amor que protege e educa, sem jamais se impor. O justo de Nazaré é, portanto, a tradução mais humana do amor divino. Maria Cecília Baige descreve em suas visões que Deus se comprazia em ver sua própria imagem moral refletida em José. Essa semelhança não é simbólica, é espiritual. O Pai Eterno se deixou vislumbrar na doçura firme do carpinteiro. A paternidade de José é também o espelho do sacerdócio. Ele não ofereceu sacrifícios no templo, mas fez da casa um altar. Sua autoridade não vinha do cargo, mas da pureza. Por isso, todo pai de família, todo educador, todo pastor pode olhar para ele e aprender o que significa servir com amor. O reflexo divino em José não é estático, é dinâmico. Cada gesto de fé renova essa luz no mundo. Quando um pai consola um filho, quando um homem se sacrifica em silêncio, quando uma mulher confia na providência, a paternidade de José renasce. A eternidade continua se refletindo nas pequenas fidelidades da terra. Padre Brandão dizia: a fidelidade é o nome humano da paternidade divina, e José é o fiel por excelência. Nada o desviou, nem o medo, nem o tempo, nem a dor. Por isso, a Igreja o chama de espelho da paciência, modelo dos trabalhadores, protetor da Igreja Universal. Cada título é um raio da luz divina refletido em sua alma, e todos convergem para um único centro: o amor que se doa. Deus quis mostrar ao mundo que a onipotência pode ser mansa, e mostrou-a em José. O Pai Eterno reflete-se nele como no lago tranquilo, que devolve a imagem do céu. E quanto mais calma é a superfície, mais nítido é o reflexo. A santidade consiste nisso, deixar que Deus se veja através de nós. O amor de José é a medida do amor de Deus no humano. É forte sem ser duro, firme sem ser severo, puro sem ser distante. É o amor que protege sem prender,
que guia sem impor, que educa sem ferir. É o amor do Pai em forma de homem. Escreva agora com reverência: Pai São José, reflete em mim a ternura de Deus. Cada palavra será como um espelho aceso diante do coração divino. Quando o mundo esquecer o rosto do Pai, José o lembrará. Sua presença é discreta, mas irresistível. Onde o amor se perde, ele o recolhe. Onde a fé se apaga, ele a reacende. É o guardião não apenas da igreja, mas da imagem de Deus no homem. O reflexo de José não termina nele. Continua em cada coração que o invoca. Quando alguém aprende a servir, a perdoar, a esperar, ali José está. E por meio dele, o Pai continua formando filhos. A paternidade espiritual é o grande dom dos tempos finais. Homens e mulheres que, pela fé, tornam Deus presente no cotidiano. Essa é a missão que José compartilha com cada alma que o ama. Escreva também no chat: quero ser reflexo do amor de Deus como São José. Que cada frase se torne uma prece coletiva, um espelho de luz para um mundo que esqueceu o rosto do Pai. Assim se encerra o ciclo. O homem que viveu para proteger o invisível, agora o manifesta. José é o reflexo do Pai eterno. E o convite a cada alma é simples: deixar-se iluminar por esse reflexo. A santidade, no fim, é isso: permitir que o amor de Deus brilhe através do humano. E ninguém o fez tão perfeitamente quanto o carpinteiro de Nazaré. Tudo começou com um silêncio. Antes das palavras do anjo, antes do sonho, antes do sim de Maria, havia o coração de um homem em oração. Um carpinteiro, em uma vila esquecida, olhava o céu e esperava apenas entender a vontade de Deus. Esse homem se chamava José. A história do mundo mudaria por causa desse silêncio. O amor que redime não começou nos palácios nem nos templos, mas num coração capaz de escutar. Deus procurava um guardião e encontrou um coração que não desejava ser notado. O guardião do mistério. Assim a Igreja o chama, porque tudo o que é divino passou por suas mãos humanas. O Verbo se fez carne e encontrou refúgio na casa de um justo. E o céu, que parecia distante, começou a morar dentro de um lar. Padre Ascânio Brandão escreveu: José foi o escudo de Deus, o silêncio que protegeu a palavra. Federico Soares acrescenta: nada em José é extraordinário aos olhos humanos, mas tudo é divino aos olhos de Deus. O guardião do mistério é o homem que não fala, e por isso diz tudo. Cada gesto, cada olhar, cada ato de trabalho cotidiano se tornou escritura viva. Enquanto o mundo buscava sinais, ele oferecia serviço. Enquanto os poderosos esperavam o Messias no brilho, ele o guardava na sombra. Na obscuridade da carpintaria, o mistério cresceu. Entre as tábuas de madeira e o cheiro de serragem, o próprio Deus aprendeu a arte da paciência. E José, o mestre humano do Filho Eterno, ensinava sem saber que seu silêncio moldava a história da salvação. A grandeza dele está em não se colocar entre Deus e o mundo, mas a serviço de ambos. O justo de Nazaré é ponte, não barreira. Através dele, o céu toca a terra. E por isso, o chamamos guardião do mistério, porque foi o primeiro a compreender que o divino se manifesta nas pequenas fidelidades. São João Paulo II disse: em José, o trabalho humano, o amor familiar e a fé tornam-se lugar da presença de Deus. O mistério não pediu holofotes, pediu fidelidade. E José respondeu com a única linguagem que o céu entende: obediência. A obediência dele sustentou Maria, protegeu o menino, alimentou a promessa. Seu amor foi martírio branco, sua vida, Eucaristia cotidiana. Maria Cecília Baix escreve: os anjos contemplavam em José a imagem do Pai Eterno e se alegravam com a humildade do servo. O mistério não o destruiu, o elevou. O homem simples tornou-se o espelho da ternura divina. O silêncio dele se expandiu até o Calvário, até a Igreja, até nós, e continua sustentando o corpo místico de Cristo. Hoje, em meio ao ruído, a humanidade precisa reencontrar esse silêncio. O silêncio que acolhe, o silêncio que protege, o silêncio que ama. São José é a resposta de Deus ao barulho do mundo. O guardião do mistério continua vivo em cada alma que confia sem entender, que serve sem ser vista, que ama sem ser notada. A sua vida é mapa para os tempos difíceis.
Ele ensina que a verdadeira força é a mansidão e que a santidade se encontra na perseverança das pequenas coisas. O homem que sustentou o menino continua sustentando a igreja, e cada vez que alguém o invoca, a paz retorna. Escreva no chat em atitude de fé: São José, guardião do mistério, protege o meu coração. Cada palavra será como uma chama silenciosa diante do altar do justo. José não precisou de títulos, nem de fama. A grandeza dele foi ser necessário e, ao mesmo tempo, invisível. O guardião do mistério ensina que o verdadeiro amor não busca reconhecimento, mas fecundidade. Tudo o que ele tocou, floresceu. E é isso que o amor divino faz quando encontra uma alma obediente. Transforma o comum em sagrado. A sua história é também a nossa vocação. Cada cristão é chamado a guardar o mistério da fé, da esperança, da caridade. Guardar o mistério é proteger a presença de Deus dentro de si, mesmo quando o mundo não compreende. A espiritualidade josefina não é feita de palavras, mas de gestos. A mão que abençoa, o olhar que consola, o silêncio que educa, tudo isso é liturgia. O lar de Nazaré era uma catedral de gestos simples, onde cada ação era oração. José é o modelo dos que amam no escondimento. Sua glória não veio da visibilidade, mas da fidelidade. E por isso Deus o coroou com poder espiritual sobre a igreja inteira. O guardião do mistério continua trabalhando em silêncio, tecendo invisivelmente as graças que sustentam o mundo. O Papa Francisco afirmou: São José continua a proteger a igreja como protegeu Maria e Jesus. É o Pai que vigia no silêncio. Por isso, a sua devoção é mais que um ato de piedade. É uma aliança com a providência. Quem o chama, encontra direção. Quem o ama, encontra força. Quem o imita, encontra Deus. Escreva agora: quero guardar o mistério com São José. Que cada frase se una a tantas vozes no mundo inteiro, formando um coro silencioso que sobe ao céu. O guardião do mistério não fala, intercede, não aparece, age, não comanda, serve. E é justamente por isso que o Pai o exaltou. Seu nome ecoa onde a fé parece pequena, onde a esperança vacila, onde o amor precisa recomeçar. Ele é a sombra do Pai e a presença do Filho. É o homem que Deus escolheu para ensinar-nos o que é o amor eterno, o amor que se cala para deixar o outro viver. O mistério permanece. E enquanto houver almas dispostas a amar em silêncio, o mundo não estará perdido. Porque em cada gesto de bondade discreta, em cada oração escondida, em cada lágrima oferecida, o guardião do mistério continua atuando. Que toda vida justa se torne extensão do coração de José. Que todo lar seja um novo Nazaré. E que no fim, o mundo volte a reconhecer no rosto dos justos o reflexo do Pai.